Seja muito bem-vindo à IEMAVE. Meu nome é Friedbert, sou pastor da IEMAVE e em 2 minutos vou te mostrar quem nós somos. Esta é a nossa casa nova. Estamos no Templo Novo desde outubro de 2019. Ele ainda não está bem pronto e até certo ponto reflete um pouco quem nós somos. Não somos uma comunidade de pessoas perfeitas, mas buscamos juntos nos aproximar cada dia um pouco mais do maravilhoso plano que Deus tem para nós. A IEMAVE é apaixonada por famílias. Amamos cada geração que faz parte da nossa família. Queremos ver todas as gerações juntas, adorando a Deus em liberdade. Desfrutamos dessa liberdade quando estamos todos juntos ou a sós com Deus. Liberdade do pecado, liberdade da culpa, de mágoas e de feridas do passado. Nós somos livres em Jesus. Nós amamos estar juntos. E é papel de cada um ministrar a vida do próximo para que todos juntos nós possamos alcançar aquela vida plena, completa, abundante que Jesus conquistou para nós na cruz. Nós sabemos que precisamos uns dos outros para crescermos e alcançarmos juntos o propósito para o qual Deus nos criou. Nós honramos o nosso legado anabatista e a história menonita. Nós cremos firmemente que Deus nos colocou nesse endereço já há mais de 80 anos, com o propósito de transformar a cidade ao nosso redor. Assim, nós fazemos parte de ONGs sensacionais, como a AMAS, mas também agimos de maneira bem pontual, com mutirões, entrega de cestas básicas, oração por enfermos e toda forma que o Espírito Santo nos mostra de manifestarmos o amor de Deus para as pessoas que estão ao nosso redor. Levamos às pessoas que encontramos a mensagem de Jesus, a boa notícia de que Ele ama a todos e quer um relacionamento com todos. Jesus é o caminho para um relacionamento com o nosso Pai que está no céu. Para saber mais, segue a gente lá no Instagram, no YouTube, no Facebook, acesse o nosso site. Teremos o maior prazer em conversar com você. Você será muito bem-vindo à família IEMAVE. Muito bom dia, ano novo, vida nova, como a gente costuma escutar por aí, não é verdade? Espero que o teu troca de ano tenha sido fenomenal, que os festejos, que toda essa vida que a gente projeta para o próximo ano e toda essa festa, toda essa celebração que a gente faz nessa troca tenha realmente sido muito gostoso, que todos tenham aproveitado, tenham desfrutado desse momento, né? Muitas vezes em lugares mais agitados, outros em lugares um pouco mais calmos, mas eu desejo do fundo do coração que essa entrada nesse novo ano tenha sido de bênção, tenha sido realmente ímpar e muito gostoso para cada um de nós. E é nesse clima, é nesse ânimo que eu convido a todos que estão em casa a celebrarmos este nosso Jesus, este nosso Deus, no primeiro culto de 2023. Que ainda assim estamos online e eu espero e eu tenho assim essa vontade muito grande de que no próximo domingo, no dia 8, estarmos sim de forma presencial celebrando e louvando ao nosso Deus. É muito gostoso ver essas cadeiras sempre cheias, né? Essa troca de sintonia entre a gente que está aqui no palco, o pessoal que está aí na plateia. É muito legal congregarmos juntos, né? Eu já estou sentindo falta do nosso tempinho de café, do nosso tempo de comunhão, e no próximo domingo sim, vamos poder matar a saudade, vamos poder estar juntos. E eu convido a você aí de onde você estiver, de onde você está, a louvar e a celebrar este nosso Deus, neste nosso primeiro culto de 2023. Querido Pai, muito obrigado, Senhor, pela esperança que nós temos em Ti. Muito obrigado, Pai, que a gente pode Te celebrar, que a gente pode estar aonde a gente estiver, Te louvando, Te agradecendo, pedindo sim por esse 2023, que ele realmente seja diferente, que ele realmente seja gostoso, que a gente possa estar cada vez mais sintonizado com o Teu amor e com o Teu reino. É isso que eu peço, Pai. Muito obrigado e que o Senhor nos abençoe nesta caminhada que se inicia hoje. Em nome de Jesus, amém. Me ama
Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Eu amo essa música, eu me emociono toda vez que eu ouço ou que eu canto ela. E ela é muito apropriada para essa mensagem que eu tenho para você nessa manhã. Cada um de nós tem um propósito na sua vida. Deus, depois que Ele perdoa os nossos pecados, depois que Ele nos dá a salvação, depois que o Seu Espírito começa a habitar em nós, Ele coloca em nós um propósito. E eu quero te contar nessa manhã uma história fascinante da Bíblia, uma história que eu sou apaixonado, que eu amo ler e me deixar inspirar, sobre uma pessoa que descobre o seu propósito, uma pessoa que anda conforme a vontade de Deus, depois de um começo ruim da sua história. Mas ela muda a sua atitude e a história muda o destino da humanidade. Você já se sentiu um estranho, tentando se encaixar naquele contexto que você vive? Você já teve a impressão de que você precisa lutar mais do que os outros para superar determinadas adversidades, situações que para os outros parecem que não são tão difíceis quanto elas são para você? Talvez até mesmo as condições de vida onde você nasceu ou as condições que você tem hoje te foram ou te são desfavoráveis. Se essa é a sua situação, você vai se identificar com a história que eu tenho para te contar hoje. É de uma mulher que viveu 1000 anos antes de Cristo. Ela nem é de Israel, ela é uma estrangeira. E ela termina com o seu nome na genealogia do nosso próprio Senhor Jesus Cristo. Eu sei que alguns aqui já mataram a charada. O nome dessa mulher é Ruth. Ruth significa amizade, significa companhia. A música que nós acabamos de ouvir, não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. E a história de Ruth vai te inspirar a você se tornar ainda mais amigo de Deus, a você se aproximar de Deus e a você obedecer às suas orientações. Somente 2 livros na Bíblia têm nome de mulher, somente Ruth e Esther. Ruth é o único livro do Antigo Testamento que tem um nome dedicado a alguém que não é do povo de Israel. Ruth era uma moabita e nós já vamos entrar em detalhes sobre isso. Ruth é uma das 3 mulheres que estão na genealogia de Jesus. Existem ali 42 nomes. E o evangelista, o autor do evangelho, ele abre espaço apenas para 3 mulheres, e Ruth é uma delas. Então isso já vai nos dando uma noção da importância de Ruth na história da humanidade. O livro de Ruth, ele chama atenção porque Deus cuida, mas Ele não executa nenhum milagre. Todas as coisas que acontecem no livro de Ruth são conduzidas por Deus pelas circunstâncias. Deus conduz as coisas e não há um evento sobrenatural que marque, que mude a história da Ruth ou a história do povo de Israel. E na sua e na minha vida, isso acontece também. Há momentos onde Deus intervém de forma sobrenatural e Ele muda o rumo da história. Mas outras vezes são as circunstâncias da vida conduzidas por Deus, aliadas à minha obediência, aliadas a minhas decisões, que vão definir o destino da história. Romanos 8:28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E você vai ver esse versículo em ação nessa história. Ruth é um daqueles personagens da Bíblia que te faz apaixonar-se por Deus. Quando a gente lê essa história, quando a gente se deixa inspirar, e meu objetivo nesse momento é que você seja inspirado, inspirada a se tornar uma mulher ou um homem mais próximo de Deus. A história de Ruth tem drama, tem tragédia, tem suspense, tem romance e tem um final feliz. O pano de fundo dessa história, quando nós olhamos à distância, o pano de fundo dessa história é a desobediência. Há desobediência acontecendo em Israel nesse momento. E nós sabemos disso porque quando Deus envia seu povo para a terra prometida, Ele diz assim: enquanto vocês forem obedientes,
vocês vão viver numa terra que mana leite e mel. Enquanto vocês obedecerem aos meus preceitos, não vai faltar chuva, não vai faltar comida. E o sogro de Ruth, ele é do povo de Israel, ele sai de Israel porque ele está com fome. Há desobediência também do sogro de Ruth, do Elimeleque. Ele não deveria sair de Israel, ele deveria ficar com o seu povo. Ele não deveria se casar com uma moabita, e ele faz isso. E Ruth entra nesse enredo, ela entra nessa história em meio a essa desobediência. Mas o que muda a história, a reviravolta desse filme de ação acontece com a obediência. O livro de Ruth começa assim: na época dos juízes, houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O sogro de Ruth, o Elimeleque, ele sai da terra de Israel. Curiosamente, a palavra Elimeleque, o nome que o seu pai lhe deu, significa Deus é rei. Elimeleque traz no seu nome, no seu DNA, a declaração de que Jeová é rei, de que ele reina, mas ele não vive de acordo com isso. Ele declara isso cada vez que ele anuncia o seu nome, mas ele não vive de acordo com a soberania. Moabe, para onde ele foge, para onde ele vai atrás de comida, era parte da terra prometida. Deus havia prometido que se o povo de Israel fosse obediente, aquela terra um dia pertenceria a Israel. Especificamente, a tribo de Ruben deveria ter conquistado aquela terra. Mas a tribo de Ruben não é uma tribo muito dada à luta, não é uma tribo muito dada a buscar aquelas coisas que Deus coloca. Se você ler a história de Débora, você vai ver que Ruben é uma daquelas tribos que não aceita o desafio de ir à guerra. Portanto, aquela terra continua na mão de gentios, continua na mão de ímpios. Ruth havia nascido numa família de gentios. Ruth era desta família. E ela nasce, ela vive numa terra desolada pela fome. Ruth não nasce no povo de Israel, nasce numa tribo ou numa nação gentia e lá passa fome. Um contexto perfeito para uma vida sem propósito, não é verdade? Mas isso vai mudar. Para ajudar, ela se casa com um homem que vem de uma outra nação que ela não conhece. Esse homem, Elimeleque, o filho, melhor dizendo, o filho de Elimeleque, acaba se casando com Ruth, mas o Elimeleque, o marido da Ruth, o cunhado da Ruth, todos eles morrem. E aí ela fica ali, viúva, sem apoio. Não há mais esperança, não há mais propósito. A desobediência após desobediência, trouxe ela para uma vida, para um momento onde os seus propósitos de vida terminaram. Uma mulher viúva, sem o seu marido, sem o apoio do seu sogro, sem filhos, não teria nenhuma esperança do ponto de vista humano. Como é fácil sair dos caminhos de Deus. Como é fácil um passo de desobediência gerar outro passo de desobediência. E quando menos se vê, se coloca a si mesmo, se coloca uma família, um grupo de pessoas debaixo de uma situação sem esperança. Ali viveram cerca de 10 anos, os homens morrem e de repente em Belém, lá onde eles deveriam ter ficado, Belém que significa casa de pão, de repente lá volta a ter pão. A Bíblia diz que Deus se lembrou do seu povo. Deus, mais uma vez, foi favorável com o seu povo, apesar da desobediência, e começou a ter pão lá em Belém. Havia comida. E Noemi, que é a sogra de Ruth, decide voltar para lá. Ela falou: eu vou voltar para o meu povo. Eu vou voltar para lá. E lá eu vou tentar reconstruir a minha história de alguma forma. Noemi já era de idade e ela decide voltar. A Bíblia não entra em muitos detalhes sobre o que acontece aqui, mas há um comentário bíblico chamado Targum.
O Targum é um comentário que foi escrito junto com a tradução da Bíblia. À medida que a Bíblia era escrita naquela época e pessoas a traduziam, haviam comentaristas que colocavam algumas observações históricas ao lado desse texto. O Targum não tem autoridade bíblica, ele não é a Bíblia, por isso talvez até muitos não ouviram falar dele ainda. Mas ele é um relato histórico muito interessante e de uma boa dose de credibilidade. Ele é um excelente relato histórico. E segundo o Targum diz, Elimeleque não tinha orientação, ou melhor, ele não deveria ter saído de Israel com Noemi, e nem ter casado seus filhos com as moabitas, no caso uma delas sendo Ruth, e a outra, a sua cunhada, chamava-se Orfa. A desobediência acumulando sobre a desobediência. O Targum menciona que um anjo visita Noemi e diz a ela, é o anjo que comunica a Noemi de que há pão em Belém. Voltemos ao texto bíblico. Noemi chama suas noras e fala, olha, eu vou voltar lá para a terra do meu marido, eu vou voltar para lá, mas vocês fiquem por aqui, encontrem suas famílias de novo, voltem para a casa do seu pai, para a casa da sua mãe, porque eu preciso voltar para Israel, vocês são daqui, eu sou de lá. E ela diz assim, Ruth 1:8, vão, retornem para a casa das suas mães, que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. A cunhada da Ruth, a Orfa, ela até insiste um pouco, ela fala, não, eu vou com você. E a Noemi fala, não, fica aí, você está bem aqui. Mas Ruth fica firme na sua decisão. A Ruth, ela não abre mão, ela fala, não, Noemi, se você vai para Israel, eu vou com você. Ruth era natural de Moabe. A terra de Moabe, colonizada ou povoada pelos moabitas, era fruto, o povo de Moabe era fruto do incesto de Ló com as suas filhas. Há uma história que antecede essa, onde Ló é embriagado pelas suas filhas, e suas filhas acabam sendo engravidadas pelo seu próprio pai. E isso gera nessa nação uma idolatria a um deus chamado Quemos. Esse deus Quemos, ele exige coisas horríveis, é uma religião terrível, e Ruth viu isso quando era criança, desde criança ela vê pequenos meninos sendo sacrificados a esse Deus, uma série de horrores que aconteciam nesse povo de Moabe, em função da sua religião, em função das suas práticas religiosas. E Ruth, eu imagino que ela olhava para aquelas práticas religiosas e ela via em Noemi uma mulher fiel a Deus, ouvindo falar do seu Deus e falava, eu vou com você, eu não quero isso aqui para mim, chega disso aqui. Mesmo que eu vá sem marido, mesmo que eu abandone a minha família, eu não quero mais essa adoração vazia, terrível, horrorosa. E a resposta que Ruth dá à sua sogra Noemi é um dos mais lindos compromissos de fidelidade que a Bíblia traz. Esse texto que eu vou ler é uma inspiração de fidelidade. Um texto que você, marido, pode ler para a sua esposa. Um texto que você, mulher, pode ler para o seu marido. Inspirador de um compromisso eterno. Ruth 1, a partir do versículo 16. Ruth, porém, respondeu, não insistas comigo que te deixe, e que não mais te acompanhe. Aonde fores, eu irei. Onde ficares, eu ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Como isso é diferente do que muitas coisas que nós vemos por aí. Um evangelho que nós vemos de pouco compromisso, um evangelho de pouca entrega, de alguma coisa que começa e se não dá muito certo ou se ficar difícil, eu desisto. Esse é um evangelho de luta, de fidelidade, de obediência a qualquer custo, onde não há espaço para eu prefiro ou essa é a minha zona de conforto. Ruth não deixa dúvidas, ela vai pagar o preço.
E a questão aqui não é a sua fidelidade somente à sua sogra, mas a sua fidelidade a esse novo Deus que ela adotou. Noemi e Ruth são duas viúvas sem pátria. Elas voltam a Belém, elas voltam e ainda há uma pendência. O falecido marido de Noemi, havia deixado uma dívida. Ele, antes de sair de Belém, ele vende as suas terras numa tentativa, talvez desesperada, de conseguir algum recurso para alimentar a sua família, e ele vende essa terra. E pela lei judaica, essa terra poderia ser resgatada pelos descendentes desse homem. Quando elas chegam nessa terra, quando elas chegam a Belém, Noemi explica para Ruth, fala: Ruth, aqui é um pouco diferente. Aqui o povo de Israel tem uma lei que permite que o estrangeiro se alimente dos restos que sobram na colheita. Isso era único, as leis de Deus eram muito favoráveis, comparadas a qualquer outras leis daquela época. Eram favoráveis àqueles que não tinham seu recurso, ao pobre, ao órfão, à viúva, ao estrangeiro. E Noemi explica então para Ruth: olha, Ruth, você pode ir até um lugar onde está havendo uma colheita, e você pode ir lá e se alimentar e buscar daquilo que está no chão ou de coisas que sobraram nas plantas. Por coincidência divina, e aqui de novo, a gente vê como Deus está conduzindo as coisas. Não havia como Ruth adivinhar qual campo ela iria buscar essa colheita. Ela simplesmente queria alguma coisa para comer. E por coincidência divina, deixe-me colocar isso entre aspas, ela chega nas terras de Boaz. Boaz é o cara mais rico da região e ele ainda é solteiro. Ruth 2:3 diz assim: então Ruth foi e começou a recolher espigas atrás dos ceifeiros. Casualmente, entrou justo na parte da plantação que pertencia a Boaz, que era do clã de Elimeleque. Quando Boaz bate o olho na Ruth, alguma coisa acontece no seu coração. Ele olhou para Ruth e falou: essa moça é especial. Ele não conhecia nada da sua história. Eu entendo bem esse sentimento do Boaz. Sabe que uns dias atrás, um amigo meu me mandou umas fotos do seu batismo. Ele estava mandando num grupo que nós temos a foto do momento que ele foi batizado. Eu tinha 12 anos nessa foto. E a igreja onde ele foi batizado, a igreja que eu congregava, ela tinha o hábito de separar homens de um lado e mulheres do outro. Eu sei que isso denuncia um pouco a minha idade, mas vamos lá. Essa foto é tirada e na primeira fileira estão então os rapazes que vão ser batizados. Eu estou sentado, acho que na terceira fileira ali logo atrás, junto do meu pai. Há uma outra foto, tirada do outro lado do templo, onde estão as moças que vão ser batizadas, todas vestidas de branco, como era de costume. E nessa foto que eu apareço, eu não estou prestando atenção no que está acontecendo aqui no palco. Eu lá no alto dos meus 12 anos, estou sentado junto do meu pai, olhando nessa direção. Nessa outra foto, que é tirada da ala feminina, está sentada uma moça, a Mônica. Aquele olhar de que essa moça tem algo especial. Aquele olhar daquela data, daquele momento na minha história, foram mais 4 anos até o primeiro sim. Foram mais 3, quase 4 anos até o altar. Esse olhar de Boaz, quando bate o olho, e eu imagino que vários de vocês podem se identificar com esse momento. O dia que você, pela primeira vez, bateu o olho na sua esposa ou no seu marido. Boaz bate o olho na Ruth e fala: essa moça aqui, ela é especial. Essa moça aqui, ela é diferente. E Boaz faz de tudo que ele pode para se aproximar com todo o respeito dessa moça. E ele chama a Ruth 2, versículo 8 diz: ouça bem, minha filha, não vá colher em outra lavoura, não se afaste daqui, fique com minhas servas, preste atenção onde
elas estão ceifando. Vá atrás das moças que vão colher, e darei ordem aos rapazes, para que não toquem em você. Quando você tiver sede, beba da água dos potes que os rapazes encherem. Um momento, um tratamento VIP para Ruth. Ela se inclinou e prostrada, rosto em terra, exclamou: por que achei favor aos seus olhos, ao ponto de o Senhor se importar comigo, eu que sou estrangeira? E Boaz respondeu: contaram-me tudo o que você tem feito pela sua sogra. Lembra do compromisso dela com a sogra? Aquilo ecoou na região e Boaz foi se informar da Ruth, ele soube disso. Eu soube como você deixou seu pai, sua mãe, sua terra natal para viver com um povo que você não conhecia bem. O Senhor lhe retribua o que você tem feito, que seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Ruth chega em casa e conta para sua sogra, conta para Noemi: Noemi, esse povo de vocês aqui é diferente. Realmente, eu pude ir lá acolher, mas eu estava preocupada porque sou uma estrangeira, mas eu fui tão bem acolhida. E eu acabei caindo na terra de um tal de Boaz. E eu acho que o cara está afim de mim. A Noemi na hora fala: mas Boaz é o cara. Isso que ele fez por você é a corte, é uma forma romântica que ele se aproximou de você. É assim que a gente faz aqui em Israel. Ele pegou teu número de WhatsApp, já manda uma piscadinha para ele, manda um joinha, reage com todo o cuidado, com todo o respeito, mas ele está te cortejando. Vá ao encontro dele e com todo o respeito, diga que você está sim interessada em avançar nesse relacionamento. Boaz era para casar. O cara era um boa pinta. O cara era respeitado por todos, pelos seus trabalhadores, era bem visto na sociedade. Mas acima de tudo, era temente a Deus. Você que está solteiro, você que está solteira, este é o critério. Não entre num relacionamento que não seja com alguém profundamente temente a Deus. Pode ser rico, pode ser pobre. Pode ter esta profissão ou aquela profissão. Existem detalhes, existem informações a respeito do seu partido, como se chamava antigamente, que são importantes, mas uma é essencial e não negocie. Uma pessoa temente a Deus. Boaz foi atrás do dono das terras, aquele que havia comprado as terras de Elimeleque. E ele vai lá e tira um registro de imóveis, ele vai lá no Serasa ver quanto está devendo, e ele olha a situação toda e vê que existe alguém que tenha prioridade antes dele. E ele conversa com esse homem e fala: olha, existe essa dívida aqui do Elimeleque, você quer pagar, quer ficar com as terras para você? Ele falou: eu quero. Ele falou: só que se ficar com as terras tem que casar com a Ruth, faz parte, era a lei assim. Ele falou: não posso casar com a Ruth, já sou casado. E ele então abre mão do seu direito de manter essa propriedade, de comprar essa propriedade, e Boaz então tem o direito de comprar. Ele chama nada menos do que 10 líderes da região ali para testemunhar, de uma forma honrada, de uma forma correta, o que ele está fazendo com o terreno, obviamente de olho na Ruth. Ruth e Boaz se casam e eles têm um filho. Esse filho chama-se Obed. Obed tem um filho na geração seguinte. Não sabemos se Ruth conheceu o seu neto Jessé. Muito provavelmente Ruth não conheceu o seu bisneto Davi. Sim, o grande rei Davi. Veja que nessa história de obediência, nessa história de conversão, de alguém que veio de uma outra nação, de uma outra, vamos chamar agora de uma outra religião, de um outro processo de adoração, de um outro sistema, como a sua obediência tem reflexos para o povo de Israel. Não somente Davi foi o grande rei de Israel, não somente Davi foi aquele rei que foi honrado por tantos, o grande rei de Israel, mas da sua descendência, da descendência de Ruth,
vem o nosso próprio Senhor Jesus Cristo, porque ela foi obediente. Noemi, a sua sogra, que para muitos já não tinha mais esperança de vida, havia sido abandonada, ficava sozinha, depois da morte do seu marido, numa terra distante. Mal sabia ela que anos depois ela traria no seu colo uma criança, que seria depois, entraria na linhagem do Salvador. Esta é a característica da obediência. Nós não obedecemos pelas consequências. Nós não sabemos as consequências da nossa obediência. Nós obedecemos porque é o certo a fazer. Nós obedecemos porque Deus nos ama. Nós obedecemos porque pela fé nós sabemos que é o melhor a fazer, mesmo que a gente não conheça as consequências. Obedecemos a Deus porque as suas leis são boas. As leis, as orientações de Deus invariavelmente trazem bênção. Ruth 4,16, e assim termina o livro de Ruth, diz: Noemi pôs o menino no colo, passou a cuidar dele, e as mulheres da vizinhança celebraram o seu nome, disseram: Noemi tem um filho, e lhe deram o nome de Obed. Este foi pai de Jessé, que foi pai de Davi. O que essa história nos ensina? Que ensinamentos nós podemos peneirar dessa narrativa? Primeira coisa, Deus cuida dos seus. Deus está cuidando dos seus filhos. Deus está cuidando de você. Em Isaías 43:2, ele promete que quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não te encobrirão. Quando você atravessar o fogo, você não se queimará. Deus cuida dos seus. A segunda coisa que nós aprendemos com essa história é que Deus tem um propósito para os seus filhos. Deus tem um propósito para você, minha querida, meu querido. Deus tem um bom propósito para os seus filhos. E nenhuma desobediência do passado é grande demais para Deus para te fazer perder esse propósito, se desviar desse propósito. O que havia acontecido com Ruth, com o contexto que a cercava, as coisas que aconteceram antes dela, não foram suficientes para tirá-la do seu propósito. Mas a obediência custa caro. Ruth pagou um preço caro por ser obediente. E a obediência é uma semente profunda, ela demora a germinar. Obediência não é como uma plantação de alface que em poucos dias você já tem o fruto. Obediência é como uma árvore frondosa, como um carvalho que demora a florescer, mas dá o seu fruto. E Boaz, ele é um tipo de Cristo. Boaz, em uma miniatura pequenininha, ele age como Cristo agiu com relação à sua igreja. Preste atenção como Boaz é o resgatador de Ruth. Jesus é o resgatador da sua igreja. Boaz faz aquilo que está ao seu alcance para que a sua noiva, aquele que lhe bateu o olho, seja resgatado. E assim Jesus também o fez. Boaz é um homem judeu, um homem do povo de Deus, que traz para si uma noiva gentia e a traz para dentro da sua casa. Jesus, o próprio Filho de Deus, traz para dentro da sua comunhão a igreja, composta por você e por mim, de gentios, de pessoas que precisavam da redenção. É uma história de providência, uma história de redenção. E assim como Boaz fez tudo o que estava ao seu alcance para resgatar a sua noiva, Jesus se entregou completamente a você. Mas não haveria resgate se não houvesse obediência. E é importante nós traçarmos essa linha, entendermos que sim, Jesus fez de tudo para que todos fossem salvos. E a Bíblia é muito explícita nisso. O plano de Deus é que todos sejam salvos. O inferno ele é feito para Satanás e seus demônios. Mas há um limite da minha obediência. Por que é que não todos são salvos? Porque não todos obedecem. A minha obediência, ela vai definir o meu destino, o meu propósito. A obediência de Ruth é decisiva na sua própria história e tem consequências
por gerações. A minha obediência, a sua obediência é decisiva na nossa história. E o que eu faço agora? Como é que eu entro no ano de 2023 com esta informação, com esta ministração? Saiba que Deus tem um propósito para você. Saiba que Deus tem um propósito para cada um dos seus filhos. Depois de Ele nos perdoar, depois de Ele nos salvar, depois de Ele colocar em nós o seu Espírito, Ele coloca em nós também um propósito. E se você conhece o seu propósito para esse ano, não abra mão dele. Pode custar caro. Se você conhece o seu propósito, seja obediente. Essa semente é semente profunda que vai germinar. E eu oro para que Deus te dê a perseverança, o sustento necessário para você cumprir esse propósito. E para você que está em dúvida com relação ao seu propósito, saiba que Deus tem um propósito para você. E a minha primeira oração por você é que Deus gere em você sede de conhecer esse propósito. Que você não abra mão da comunhão com Deus até que você descubra. É isso que Deus tem para mim. Na minha vida pessoal, na minha família, no meu trabalho, meu ministério na igreja. Tenha clareza disso. Entre nesse ano de 2023 com esta convicção. E saiba que Deus está agindo. Ele faz aquilo que você não tem controle. Deus age naquilo que foge da nossa mão. Deus faz o que está ao seu alcance para nos resgatar, para nos dar um propósito. E cabe a nós a nossa parte. Deixe-me orar, deixe-me agradecer a Deus pela sua vida, orar pela sua vida nesse momento de uma forma bem pontual, bem específica. E depois nós vamos encerrar esse momento. Nosso Deus, nosso Pai, nosso Criador, nosso resgatador. Deus, muito obrigado pela esperança que nós temos em Ti. Obrigado porque histórias como Ruth nos mostram de uma maneira tão viva, tão emocionante, o quanto Tu estás olhando por cada um dos Teus filhos. Obrigado porque a Tua palavra está repleta de promessas. E eu quero pedir que cada uma dessas promessas agora seja apropriada pelos meus queridos, minhas queridas que estão acompanhando nessa gravação. Pai querido, tem misericórdia daquele que está talvez aflito, achando que não tem os recursos ou a persistência necessária para cumprir o seu propósito. Pai, eu clamo por aquele que está procurando ainda o seu propósito em alguma área específica da sua vida. Gera essa sede, gera essa vontade, essa certeza de que há algo bom pela frente. E nos dá a direção e os recursos necessários para cumprirmos com esse propósito. Eu abençoo a vida de cada um que está aqui nos acompanhando, cada família que de alguma forma está representada aqui, com uma semana de vitórias, uma semana de intimidade contigo, um ano repleto, Pai, da Tua presença transformadora. Que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente, que todo espírito, alma e corpo sejam preservados irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, fiel que vos chama, o qual também o fará. Em nome de Jesus, amém. Amém. Foi um privilégio para mim poder preparar essa mensagem, foi um privilégio poder ministrar essa mensagem para você. Eu espero que ela faça remo no seu coração, que você realmente seja transformado por ela. Te espero no dia 8 de janeiro, próximo domingo, culto presencial aqui na IEMAVE. Nós vamos nos encontrar para adorar a Deus e juntos como igreja dar o pontapé inicial para esse ano fantástico que nós temos pela frente. Que Deus te abençoe, te vejo no dia 8.